Dios. É verdade, o Senhor está aqui nesse lugar. Perdón. Amén. Eu posso sentir Amém. Glória a Deus. É verdade, o Senhor está aqui conosco. Verdaderamente el Señor está aquí en medio nuestro, Eu posso sentir a sua presença. porque puedo sentir su presencia. Eu não sei se você sentiu a presença do Senhor aqui nesse lugar, Yo no sé si ustedes sintieron la presencia del Señor en este lugar, mas eu senti a presença do Senhor movendo aqui nesse lugar. pero yo he sentido la presencia del Señor moviéndose en este lugar. E onde o Senhor está, Y donde está el Señor, há sempre uma transformação. hay siempre una transformación. Em todo lugar onde Jesus passou, En todo lugar donde Jesús pasó, sempre houve uma transformação. hubo siempre una transformación. Ele curava os enfermos, Él curaba a los enfermos, ele transformava os funerais Él transformaba los funerales numa autêntica e magnífica ressurreição de en una vida. auténtica y magnífica resurrección. Ali onde Jesus passa, Ahí donde Jesús pasa, se manifesta sinais. se manifiesta Sinais. las señales. Hay señales. Amém. E eu quero agradecer a Deus Quiero agradecerle al Señor pela presença de cada um de vocês aqui nesse lugar. por la presencia de cada uno de ustedes aquí en este lugar. E é com muita alegria Y con mucha alegría que eu quero receber os nossos irmãos que vieram aqui pela primeira vez. quiero que recibamos a nuestros hermanos que vinieron por primera vez. E eu quero receber em primeiro lugar o nosso irmão pelo nome de Frank. Recibimos al hermano Frank. Bienvenido. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Dios te bendiga. E também quero receber o outro irmão que veio aqui pela primeira vez. También recibimos a un hermano que viene aquí por primera vez E ele é um amigo de longo tempo. y es un amigo mío de mucho tiempo. Se chama Salvador. Se llama Salvador. Um aplauso para Salvador. Bienvenido, Salvador. E também ele está com o outro amigo, Con él viene un amigo, Jorge. Giorgio. Amém. Bienvenido, Giorgio. Todos sejam bem-vindos. Todos sean bienvenidos. É um prazer e uma alegria Es un placer y una alegría de receber vocês aqui nesse lugar. de recibirles aquí en este lugar. E sempre que vocês tiverem oportunidade, Cada vez que ustedes tengan la oportunidad, venham para que possamos adorar o nome do Senhor. vengan para que podamos adorar el nombre del Señor. Amém? Amén. Então, vamos nos colocar de pé Vamos a colocarnos de pie em referência à palavra de Deus. para reverenciar la palabra del Señor. Vamos abrir as nossas Bíblias Y abramos nuestras Biblias no livro de Mateus, en el libro de Mateo, capítulo 25, capítulo 25, começando do primeiro versículo a 10. libro de Mateo, capítulo 25, De 1 a 10. del 1 al 10. A igreja encontrou? Casi. Então eu vou fazer a leitura em português e a nossa irmã Elizabeth vai fazer a leitura em espanhol. Amén. Assim diz a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouvissem um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam-se as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas
entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Oh, santo. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amém. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabeceaban todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amém. Vamos orar. Vamos a orar. Soberano Deus, Pai, graças te dou, Soberano Dios, Padre, gracias te damos, porque você nos reuniu aqui nesse lugar, porque tú nos has reunido en este lugar, porque você conhece os nossos corações. porque tú conoces nuestros corazones. Sempre que você reúne o teu povo, Cada vez que tú reúnes tu pueblo, porque você tem palavras a transmitir ao teu povo. es porque tú quieres transmitir una palabra a tu pueblo. Nós viemos aqui diante do teu trono da graça. Y venimos aquí delante del trono de gracia, Você conhece os nossos problemas. porque tú conoces nuestros problemas, Você conhece as nossas angústias. tú conoces nuestras angustias, Você conhece-nos melhor que ninguém. tú nos conoces mejor que nadie. Por isso, Pai, fala-nos nessa bendita manhã. Por eso te pedimos que tú nos hables en esta mañana. Exorta-nos nessa bendita manhã. Exhórtanos en esta bendita mañana. Restaura-nos e também renova-nos. Renuévanos y restauranos, Señor, en Porque este nós día, precisamos. porque lo necesitamos. Pai, eu também apresento o coração de cada um nas tuas santas mãos. Yo presento, Señor, el corazón de cada uno que está aquí en tus santas manos, Prepara o coração de cada um como uma terra fértil, pidiéndote que tú lo prepares, Señor, como una tierra fértil, para que esta palavra possa produzir para que esta palabra pueda producir frutos e frutos. frutos y frutos. Usa-me, Senhor, como um instrumento de transmissão da tua palavra. Úsame, Señor, como instrumento del transmisor de tu palabra. Espírito Santo, esteja no controle de tudo. Espíritu Santo, toma tú el control de todo. Exalta e glorifica o nome de Jesus. Exalta y glorifica el nombre de Jesús. E nós repreendemos tudo que não confessa o teu nome. Y reprendemos todo lo que no confiesa tu Tudo nombre. que é o contrário da tua palavra. Y todo lo que es contrario a tu palabra. Tudo que é da incredulidade. Todo lo que es incredulidad. Expulsamos em nome de Jesus. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Que vá nos lugares secos e áridos. Que vayan a lugares secos y áridos. Pai, abençoe este momento. Bendice, Señor, este momento. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Podemos assentar. Te pueden sentar. Amém. Glória a Deus. Gloria a Jesús. E eu vou devagar, lentamente, Yo voy a hablar lentamente para que os outros irmãos também possam entender perfeitamente. para que ustedes puedan entender perfectamente. Amém? Amén. Essa aqui é a parábola de 10 virgens. Esta aquí es la parábola que habla de las 10 vírgenes. E eu creio que essa foi uma das passagens bíblicas que eu aprendi na minha vida. Yo creo que este fue uno de los pasajes bíblicos que aprendí más rápido en mi vida. Quando nós ainda éramos crianças, Cuando nosotros éramos pequeños, ainda não tínhamos a capacidade nem entendimento de ler a Bíblia, no teníamos la capacidad ni el entendimiento para leer la Biblia. mas o nosso pai já tinha nos ensinado acerca dessa parábola de 10 virgens. Pero nuestro padre ya nos había enseñado acerca de esta parábola de las 10 vírgenes. Mas nós veremos que nessa parábola de 10 virgens, Y veremos que en esta parábola de las 10 vírgenes, a Bíblia nos ensina o significado de estar pronto para o retorno de Jesus. la Biblia nos enseña el estar pronto para el regreso de Cristo Jesús. E não somente como é que nós devemos estar prontos, mas como é que nós devemos viver antes que o Jesus torna. Esto nos enseña no solamente cómo debemos estar preparados, sino cómo debemos vivir hasta que Cristo regrese. Mas nós nessa parábola podemos entender o seguinte:
Y en esta parábola podemos entender lo siguiente, que cada um de nós é responsável pela sua vida espiritual. que cada uno de nosotros es responsable de su vida espiritual. Cada um de nós é responsável pela sua condição espiritual. Cada uno de nosotros es responsable de su condición espiritual. E assim sendo, Y siendo así, antes de eu começar ou entrar na profundidade da pregação, antes de yo entrar en profundidad en la predicación, e eu queria fazer uma pergunta. yo quería hacerles una pregunta. E eu creio que essa pergunta é muito importante para você, para mim e para nós. Porque creo que esta pregunta es muy importante para todos nosotros. É uma pergunta que vai nos levar a refletir. Y es una pregunta que nos va a llevar a reflexionar. Se você soubesse que o Jesus vem amanhã, Si usted supiese que Jesús viene mañana, se você tiver a certeza que Jesus voltará amanhã, si tuvieras la certeza de que Jesús viene mañana, o que você mudaria na tua vida? ¿qué es lo que tú cambiarías en tu vida? E se você escutar e tiver a certeza que Jesus torna amanhã, Y si tú escucharas, si tuvieras certeza de que Jesús viene mañana, o que você deixaria na tua vida hoje? ¿qué es lo que tú dejarías hoy en tu vida? E se você tiver a certeza que Jesus volta amanhã, Y si tuvieras la certeza que Jesús viene mañana, o que você abandonaria como pecado? ¿qué es lo que tú abandonarías que es pecado? O que você precisaria de fazer para receber Jesus amanhã? ¿Qué es lo que tú harías para recibir a Jesús mañana? É uma pergunta que tem que nos levar em uma reflexão. Es una pregunta que tiene que llevarnos a reflexionar. Porque se eu sei que Jesus volta amanhã, Porque si yo sé que Jesús viene mañana, então eu estarei a me olhar a mim mesmo. entonces yo estaría mejorándome a mí mismo. E eu estarei a fazer um exame na minha consciência. Estaría haciendo un examen a mi conciencia. E eu estarei a analisar o que eu posso deixar que não agrada a Deus, Y estaría analizando qué es lo que tengo que dejar que no le agrada a Dios. para que quando Jesus voltar amanhã, Para que cuando Jesús venga mañana, me encontra eu pronto. me encuentre preparado. E eu preciso me arrepender hoje para receber Jesus amanhã. Yo necesito arrepentirme hoy para recibir a Jesús mañana. E eu preciso de pedir perdão hoje a todos aqueles que me ofenderam, para que eu possa receber Jesus amanhã. Yo necesito pedirle perdón hoy a todos aquellos que he ofendido, que me han ofendido, para poder recibir a Jesús mañana. E eu preciso procurar todos os irmãos e irmãs que me fizeram mal ou que eu fiz mal, para pedir perdão, para que eu possa receber Jesus amanhã. Yo necesito buscar a esos hermanos que me hicieron mal o que yo le hice mal, para perdonarles y que ellos me perdonen, para yo poder recibir a Jesús mañana. Não importa o mal ou o tamanho do mal que eles me fizeram, No importa la magnitud del mal que me hayan hecho, mas se eu sei que o Jesus torna amanhã, pero si sé que Jesús verdaderamente viene mañana, eu o farei, yo lo haría, para que amanhã eu possa receber Jesus. para mañana poder recibirle. E eu tenho que mudar o meu comportamento. Tengo que cambiar mi comportamiento. E isso seria o comportamento de cada um, Y eso sería el comportamiento de cada uno. se na realidade tivermos a certeza que Jesus volta amanhã. Si tuviéramos realmente la certeza que Jesús viene mañana. Mas a questão aqui se trata o seguinte, Pero la que están aquí se trata de lo siguiente. que ninguém sabe o dia, ninguém sabe o ano, ninguém sabe o mês, ninguém sabe minutos e ninguém sabe segundos. Ninguno de los que estamos aquí conocemos el año, el mes, el día, la hora, el minuto o el segundo en que Jesús viene. Mas aquilo que nós temos a certeza, Pero lo que tenemos la seguridad, que aqui a parábola diz o seguinte: que la parábola dice lo siguiente. no fim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Estad vigilante porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quando Jesus disse isso, o que ele queria transmitir a nós? ¿Qué quería el Señor decirnos con estas palabras? Que você fica preparado, Que estés preparado, que você fica atento, que estés atento, que você fica observando, que te mantengas observando, que se você se coloca em posição de receber o Jesus amanhã, preparando a tua vida hoje. que si tú estás en la posición de recibir a Jesús mañana, estés preparando tu vida hoy. E essa mensagem é muito importante Y este mensaje es muy importante para que nós possamos viver uma vida correta, Para uma que- vida pura
para esperar a vinda de Cristo. para que podamos vivir una vida correcta y pura esperando al Señor Jesucristo. Mas infelizmente, Pero tristemente, nós vivemos como essas virgens nécias, vivimos como esas vírgenes insensatas, de uma maneira despreparada, de una manera sin estar preparados de uma maneira que não estamos prontos para a vinda do Mestre. y sin estar pronto para la venida del Mesías. Mas uma coisa que é certa, Pero algo es cierto, querer ou não, quieran o no, Jesus voltará. Jesús va a venir. O Aleluya. mundo querer ou não, El mundo quiera o no, Jesus voltará. Jesús vendrá. E não existe nenhum reino, Y no existe ningún reino, não existe nenhum trono, ni existe ningún trono, não existe rainhas no existe reinos que tenham poder de impedir a vinda ou retorno de Jesus. que tenga el poder de impedir la venida de Cristo Jesús. Jesus voltará. Jesús volverá. E nós temos a certeza disso, Amén. Y tenemos eso en seguridad, que Ele voltará. que Él vendrá. Mas nós vimos Glória a que nesta parábola Vemos en esta parábola, temos muitas verdades para que nós possamos compreender. que hay muchas verdades para que nosotros podamos comprender Temos verdades que nós devemos aprender. y que debemos aprender. Sobretudo nos primeiros 2 versículos. Sobre todo en los primeros 2 versículos. Nós vimos alguma verdade muito importante para você e para mim. Vemos muchas verdades que son de suma importancia para nosotros. A Bíblia diz que eles eram 5 prudentes e 5 nécias. Dice aquí que eran 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran necias. Ou 5 eram loucas. O 5 eran locas. E nós vimos também que a Bíblia usou essa palavra de louca Y la Biblia usa esa palabra de no, loca no livro de Lucas, capítulo 12, en el libro de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 a 21. del versículo 13 al 21. Lucas 12, 13 a 21. del 13 al 21. Aquí está. A Bíblia diz que um dia Jesus estava com a multidão Dice la Biblia que un día Jesús estaba con la multitud. e dentro da multidão saiu que disse ao Jesus o seguinte. Y dentro de la multitud salió uno que dijo a Jesús lo siguiente. E ele, Lucas 12, de 13 a 21. E essa pessoa que saiu na multidão disse o seguinte a Jesus. Y de esa persona que estaba en la multitud le dijo lo siguiente a Jesús. Vai dizer a meu irmão para que possa repartir a herança comigo. Le dice, maestro, di a mi hermano para que parta la heredad conmigo. Talvez esse homem, o seu irmão, tinha apoderar-se de toda a herança que o pai tinha deixado. Es posible que este hermano quisiera apoderarse de toda la herencia que el padre dejó. E ele foi dizer a Jesus para que Jesus dissesse a esse irmão para que compartilhasse a herança. Y es por eso que él se acerca a Jesús y le dice que hable con su hermano para que comparta la herencia con él. E Jesus respondeu o seguinte: Pero Jesús le responde lo siguiente. quem que me colocou como juízo entre você e o teu irmão? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ou sendo repartidor de heranças? No siendo repartidor de herencia. Mas ele disse o seguinte: Pero él le dice lo siguiente. a vida do homem La vida del hombre não reside somente na abundância de coisas. no reside en la abundancia de las cosas. Você pode ter tudo o que você quiser nessa vida. Tú puedes tener todo lo que quieras en esta Você vida. pode ter as casas mais grandes e bonitas neste mundo. Tú puedes tener la casa más grande y más hermosa de este mundo. Você pode ter todo o dinheiro aqui no mundo. Puedes tener todo el dinero del mundo. Lindos carros, lindos vestidos, tudo que é de bom. Tener carros de lujo, vestido y todo lo que es bueno. Mas sem Jesus, Pero sin Jesús. você é pobre e miserável. Sin Jesús eres pobre y miserable. E ele disse a seguinte parábola, Y él dice la siguiente parábola. que houve rico insensato. Que hubo un rico insensato. E esse rico, ele tinha muita riqueza. Y que esse rico tenía mucha riqueza. E o seu campo estava produzindo mais e mais e mais. Y que su campo estaba produciendo cada vez más. E os seus celeiros eram poucos ou eram pequenos. Y que sus graneros eran pocos, eran pequeños. E ele começou a razoar-se em si mesmo.
Y él comenzó a preguntarse, a aconsejarse a sí mismo. E ele começou a perguntar-se em si mesmo, Y comenzó a preguntarse a sí mismo, dizendo que agora que eu tenho muita riqueza, diciendo, ahora tengo mucha riqueza, os celeiros são pequenos, mis graneros son pequeños. o que eu tenho que fazer? ¿Qué tengo que hacer? Tenho que destruir todos esses celeiros Derribaré mis graneros e construir novos celeiros mais grandes y los edificaré mayores. e enchê-los, digamos assim, de produtos ou da minha riqueza. Y allí guardaré todos mis frutos y Mas mis bienes. quando tudo estiver cheio de riqueza, Y cuando todo esté lleno, então estarei sentado dizendo na minha alma: diré a mi alma, oh minha alma, oh alma mía, come, come, bebe e folga-te. o diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mas Jesus disse o seguinte: Pero Jesús le dice lo siguiente. Deus disse: se hoje te pedirem a tua alma, Si hoy vienen a pedir tu alma, toda a riqueza que você preparou, toda la provisión y la riqueza que tú tienes, toda a riqueza que você acumulou, toda la riqueza que has acumulado, de quem será? ¿de quién será? Ay, santo. Se hoje Deus pedir a sua alma, Si hoy Dios pidiera tu alma, se hoje Deus dizer que eu quero a minha alma, si hoy Dios dice quiero tu alma, tudo aquilo que você preparou, todo lo que tú preparaste toda a riqueza que você ajuntou, y toda la riqueza que has acumulado, de quem será? ¿de quién será? Deus chamou esse rico de louco. Dios llamó a este hombre como loco. Disse: louco, Le dijo, loco, se hoje te pedirem a tua alma, si hoy vienen a pedir tu alma, tudo que você acumulou, todo lo que has provisto, de quem será? ¿de quién será? Quando Deus disse que essa pessoa era louca, Cuando Dios dice que esa persona era loca, significa dizer que era uma pessoa despreparada para a vinda de Cristo. significa que esa persona no estaba preparada para la venida É de a Cristo. mesma coisa conforme aqui essas 5 mulheres eram loucas. Es lo mismo que con estas vírgenes, que eran 5 vírgenes que eran locas, Eram mulheres despreparadas para a vinda de Cristo. porque no estaban preparadas para la venida de Cristo. Irmãos, é uma loucura viver uma vida despreparada para a volta de Cristo. Es una locura, mis hermanos, vivir una vida sin estar preparado para la venida de Cristo. É bom trabalhar e armazenar e economizar. Es bueno trabajar, almacenar y economizar. É bom que nos preparemos a nossa pensão. Es bueno que nosotros preparemos nuestra pensión. É bom que nós planejamos a nossa aposentadoria. Es bueno que nosotros planeemos nuestra mejoría. Mas negligenciar a vida depois da morte é desastroso. Pero negar la vida después de la muerte es desastroso. Negligenciar a vida depois da morte, isso é desastroso. Ser negligente a la vida después de la muerte es desastroso. Porque depois da morte Porque después de la muerte existe mais uma outra vida. hay otra vida, Ou a vida eterna, que es la vida eterna ou a morte eterna. o la muerte eterna. E é nesse preciso momento, Y es en ese preciso e momento, agora que nós estamos em vida, ahora que estamos en vida, é o momento de preparar a nossa eternidade. es el momento de prepararnos para la eternidad. A seu nome. Gloria. E neste texto de 10 virgens, Y en este texto de las 10 vírgenes, a Bíblia diz que havia, um homem está destinado a morrer uma só vez. dice que un hombre está destinado a morir una sola vez. Segundo a Bíblia, Según la Biblia, o homem está destinado a morrer somente uma vez. el hombre que muera una vez Depois da morte vem o juízo. y después el juicio. Significa dizer, Significa se você não preparar a tua vida hoje, que si tú no preparas tu vida hoy, se você não caminhar segundo os padrões divinos de Deus, si tú no caminas según los patrones de vida de Dios, você é responsável da tua vida espiritual. tú eres responsable de tu vida espiritual. Não é porque se a tua mãe é cristã, você também é salvo diretamente. No es que porque tu madre es cristiana tú eres salvo. Não é que se o teu pai é cristão, você é salvo automaticamente. No es que si tu padre es salvo, tú eres cristiano, tú eres salvo A automáticamente. salvação é individual. La salvación es individual. No último dia, cada um de nós irá se apresentar diante do tribunal de Cristo El último día, cada uno de nosotros se presentará ante el tribunal de Cristo. e ser julgado segundo o bem ou o mal que tivera feito aqui na terra. Amén. Y será juzgado según el bien o el mal que haya hecho aquí en la tierra. E nesse texto que nós lemos, Y en este texto que nosotros leímos, isso encerra dizendo que as portas fecharam.
dice que las puertas se cerraron. No versículo 10 diz que as portas fecharam. En el versículo 10 dice que se cerraron las puertas. E isso nos traz um ensinamento. Y esto nos trae una enseñanza. Isso nos traz uma verdade em que nós devemos conhecer. Eso nos trae una verdad que nosotros tenemos que conocer. Que essas portas que estão abertas hoje, Que esa puerta que está abierta hoy, dia se fecharão. un día se cerrará. Essas portas de graça que estão abertas hoje, Esas puertas de gracia que hoy están abiertas, não continuarão abertas para sempre. no estarán abiertas para siempre, Dia essas portas se fecharão. porque un día se van a cerrar. A Bíblia nos diz que no Antigo Testamento La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento houve uma geração em que o mundo estava corrompido. que hubo una generación en que el mundo estaba corrompido. E havia somente uma pessoa que temia e que andava na retidão segundo Deus. Y que había una sola persona que andaba en rectitud según los mandatos de Dios. E essa pessoa era Noé. Y esa persona era Noé. E como o pecado e a iniquidade tinham proliferado, Y como el pecado y la iniquidad habían aumentado, como o pecado e a iniquidade tinham aumentado, como habían aumentado el pecado, la maldad, la iniquidad, e Deus decidiu de eliminar a terra. Dios decidió de eliminar la tierra. Deus decidiu de eliminar todo o ser vivente e também os animais. Dios decidió de eliminar, acabar con los seres vivientes y también con los animales. Mas ele disse a Noé: Pero él le dice a Noé, constrói uma arca, construye un arca. você, a tua esposa, os teus filhos e as mulheres dos teus filhos entrarão naquela arca. En la cual entrarán tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Mas a Bíblia diz o seguinte, Y dice la palabra lo siguiente, é que Noé tinha recebido todas as medidas da arca para que ele construísse. que Noé había recibido las medidas exactas del arca para él construirla. E eu creio que quando o Noé construía essa arca, Y creo que cuando Noé construía esta barca, ele estava chamando pessoas dizendo: vinde, construamos a arca. él seguramente estaba llamando a las personas e invitándole a que construyan con él el arca. Mas as pessoas davam o Noé de louco. Pero las personas pensaban que él estaba loco. Talvez diziam que o Noé estava depressivo. Quizás pudieron decir que él estaba depresivo. Como é que ele poderia construir uma arca tão grande como aquela? ¿Cómo es que él podía construir un arca tan grande E como não esa? somente por a arca ser grande, Y no solo por ser grande el mas arca, aquela arca foi construída lá na montanha. también porque esa arca fue construida en la montaña. Como é que você pode imaginar que alguém construa uma arca ou um barco em cima da montanha? ¿Cómo puede uno imaginarse a una persona construyendo un arca en una montaña? Talvez se você também vivesse naquela época, diria que o Noé está depressivo. Quizás si usted hubiera vivido en aquella época también hubiera dicho que Noé estaba Mas o depresivo. Noé, enquanto construía a arca, ele convidava o povo para que construísse. Pero Noé, mientras que construía el arca, él invitaba al pueblo para que le ayudara. Mas quando ele acabou de construir a arca, Y cuando terminó de construir el arca, e ele continua a chamar dizendo que venha, él continuaba diciendo a las personas que a vinieran, arca já acabou, ya terminó el arca, venham entrar. vengan y entren. Mas as pessoas rejeitaram. Pero las personas lo rechazaron. Mas dia, Pero un día, Deus fez entrar os animais na arca. Dios hizo entrar los animales en el arca E ele encerrou a porta. y cerró la puerta. E aí começou o dilúvio. Y ahí empezó el diluvio. Talvez no primeiro dia as pessoas pensaram que era hábito que a chuva caísse. Tal vez las personas pensaron que era normal que la lluvia cayese. Mas depois de uma semana e segunda semana, Pero después de la primera y segunda semana, as pessoas começaram a render conta que é algo muito sério. las personas empezaron a darse cuenta que algo grande estaba sucediendo. Então eles foram até onde estava a arca. Y entonces ellos fueron donde estaba el Talvez arca. eles começaram a bater dizendo: Noé, Y empezaron a llamarle a Noé. Noé, Noé, abre a porta. abre la puerta. Abre a porta para que nós entramos. Abre la puerta, Noé, para que entremos. Abre a porta para que nós possamos entrar. Abre la puerta para que podamos entrar. Mas talvez o Noé tenha respondido o seguinte: Pero Noé seguramente respondió lo siguiente. se dependesse de mim, Si hubiera dependido de mí, eu poderia abrir a porta para que vocês entrassem. yo pudiera abrir la puerta para que ustedes entraran. Mas não fui eu que fechei a porta. Pero no fui yo que la cerré. Aquele que fechou a porta Aquel que cerró la puerta e aquele que tem a chave de Davi. es el que tiene la llave de David. Que Aleluya. fecha, ninguém pode abrir. Que cierra y nadie puede abrir. E que abre, ninguém pode fechar. Y que abre y nadie puede cerrar. Ele que Aleluya. fechou a porta. Él fue quien cerró la puerta. E eu não posso fazer absolutamente Yo no puedo nada. hacer absolutamente A nada. porta fechou-se. La puerta se cerró.
Isso significa dizer, Y eso significa hoje essa porta está aberta, que hoy aún esta puerta está abierta, mas essa porta não permanecerá aberta para sempre. pero no permanecerá abierta para siempre, Dia essa porta se fechará. porque un día se cerrará. Cada cumprimento da profecia nesse mundo Cada cumplimiento de la profecía de este mundo é a porta que está se fechando. es la puerta que se está Cada cerrando. cumprimento da profecia Cada vez que se cumple una é a profecía, porta que está se fechando. es la puerta que se va cerrando. Mas a vontade de Deus Pero la voluntad de Dios não é para que você possa ficar fora da porta, no es que te quedes fuera, mas para que você possa ficar dentro da porta. es para que entres por la puerta, Para que você possa ficar dentro. para que estés adentro. A seu nome. Gloria. Hoje, Hoy día, essa porta da graça esa puerta de gracia está aberta. está abierta. E muitos noéis Y muchos noes do nosso tempo de nuestro tiempo estão proclamando, están llamando, estão chamando, dizendo: venham, diciendo ven, venham, ven, a porta está aberta, que la puerta está abierta. venham entrar. Ven a entrar. Muitas vezes nós negamos, Pero muchas veces nos negamos. muitas vezes nós pensamos que aqueles que estão nos convidando, Muchas veces pensamos que aquellos que nos están llamando talvez que estão com problemas da cabeça. tienen problemas de la cabeza. Muitas vezes quando nós saímos nas ruas Muchas veces cuando estamos en la calle para convidar para que as pessoas viessem, llamando personas para que vengan, nós distribuímos folhetos, repartimos as folletos, pessoas olham, rasgam e deitam. las personas lo leen, lo rompen y lo tiran. Mas hoje Pero hoy ainda há uma oportunidade. hay una nueva oportunidad, A porta está aberta. porque la puerta aún está abierta. A porta está aberta. La puerta sigue abierta, Mas essa porta não permanecerá aberta. pero no permanecerá abierta para siempre, Dia essa porta se fechará. porque un día esa puerta se va a cerrar. Mas a vontade de Deus Pero la voluntad de Dios é que você esteja dentro e não por fora. es que tú entres y no que esté afuera. E a razão pela qual a Bíblia diz: Es por esto que la Biblia nos se enseña, ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo falar, si escuchas hoy la voz del Espíritu Santo, não endureçais o teu coração. no endurezcas tu corazón. Se hoje o Espírito Santo estiver a falar no teu coração, Si hoy el Espíritu Santo está hablando a tu se corazón, hoje você escutar a voz do Espírito Santo, si hoy estás escuchando la voz del Espíritu Santo, não endureça o teu coração. no endurezcas tu corazón. Mas no versículo 3, El versículo 3 a Bíblia diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, dice la palabra que las insensatas tomaron sus lámparas, não levaram azeite consigo. mas no tomaron consigo aceite. Essas loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Estas vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Isso significa dizer que é a vida de uma pessoa relaxada, Eso significa la vida de una persona dejada, a vida de uma pessoa sem Cristo, la vida de una persona sin Cristo, a vida de uma pessoa que não tem temor de Deus, la vida de una persona que no tiene temor de a Dios. vida de uma pessoa sem o Espírito Santo. Es la vida de una persona que no tiene al Espíritu E Santo. essas mulheres loucas tipificam aqueles que vivem ou que não vivem segundo a presença de Deus. Y estas mujeres insensatas reflejan a aquellas que no viven según la voluntad de Essas Dios. mulheres, digamos assim, loucas, são aqueles que vivem fora do padrão divino de Deus. Estas mujeres insensatas reflejan a aquellas personas que viven fuera del patrón divino de Dios. Mas Deus quer Pero Dios desea que nós não sejamos como aquelas mulheres nécias que nosotros no seamos como aquellas necias e que nós possamos viver dentro do padrão de Deus. y que vivamos dentro de su patrón. Que nós possamos obedecer a Ele. Que podamos Que obedecerle, nós possamos seguir a Ele. que podamos seguirle, Que nós possamos entregar a nossa vida a que Ele. entreguemos nuestra vida a Él. Mas no versículo 4, Mas el versículo a 4 Bíblia diz que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas dice que las vírgenes prudentes llevaron aceite en sus vasijas e com as suas lâmpadas também. y juntamente con sus lámparas. Então, isso também mostra Esto nos muestra aqueles cristãos que temem a Deus. aquellos cristianos que temen a Dios. Essas mulheres prudentes tipificam aqueles que amam e que obedecem a Deus. Estas mujeres prudentes son el tipo que aman a Dios. São aquelas pessoas que têm uma certa sinceridade com Deus. Son esas personas que tienen sinceridad con Dios. São aqueles que não se misturam com coisas do mundo ou dessa terra. Son las personas que no se mezclan, los cristianos que no se mezclan con las cosas del mundo ni con las
las cosas de esta tierra. São pessoas que consagraram-se e entregaram toda a sua vida a Cristo. Son personas consagradas porque han entregado toda su vida a Cristo. São aquelas pessoas que se anseiam na vinda de Cristo. Son aquellas personas que se hacían de la vida de Cristo. São aquelas pessoas, aqueles cristãos que esperam a vinda de Cristo em todos os lugares. Son esos cristianos que esperan la venida de Cristo en todas partes. Nós não ficamos à espera da vinda de Cristo somente aqui na igreja. Nosotros no podemos esperar la venida de Cristo solamente aquí en la E iglesia. quando nós estamos aqui na igreja, nós revestimos, digamos assim, as vestes de um cristão. Que cuando estamos en la iglesia estamos vestidos de cristianos. Mas quando nós estamos lá fora, Y cuando estamos afuera, que tipo de vestidos que nós temos vestido? ¿cuál es la vestidura que tenemos? Que tipo de vestido que você tem usado ¿Qué vestidos estamos usando? quando você está na escola, Cuando estamos en la escuela, quando você está no o trabalho, cuando estamos en el ou quando trabajo, você está lá em casa ou lá fora? o quizás cuando estamos en casa o en la calle. Nós devemos ser revestidos Nosotros tenemos que ser revestidos de santidade e de pureza de santidad y pureza para que possamos receber Jesus. para poder recibir a Jesús. Mas a Bíblia diz que tardando, digamos assim, o esposo, Dice la Biblia que el esposo tardaba e todos começaram a tosquenejar y todas las vírgenes empezaron a cabecear e também a dormir. y se durmieron. Isso significa dizer que tanto os prudentes como também as loucas, todas dormiram. Quiere decir que las prudentes, al igual que las insensatas, también se durmieron. E agora que Jesus tarda a voltar, Y al momento en que Jesús tarda en venir, e muitos também adormecerão. hay muchos que estarán durmiendo E muitos também perderão o seu amor. y muchos perderán su amor, Muitos estarão a dormir. porque muchos estarán dormidos. Mas o problema não somente é dormir. El problema no es solamente O dormir, problema é dormir bem ou dormir preparada e também acordar preparada. porque el asunto está en dormir bien y dormir estando preparado. As loucas dormiram despreparadas e acordaram despreparadas. Las insensatas durmieron sin estar preparadas. Mas no versículo 6, Pero en el versículo 6 e à meia-noite ouvi-se grande clamor. dice que a la medianoche se oyó un gran clamor Aí vem o esposo. y ahí venía el esposo. Queridos irmãos, Queridos hermanos, essa meia-noite que a Bíblia refere aqui, esa medianoche que la Biblia refleja não é essa hora normal que nós vivemos aqui. no es la medianoche que nosotros conocemos. Porque se aqui for meia-noite, Porque si aquí fuera medianoche, talvez no Japão não será meia-noite. tal vez en Japón no será medianoche. Mas essa meia-noite que a Bíblia refere aqui Esa medianoche de la que habla la Biblia é quando o amor de muitos se esfriará. es cuando el amor de muchos se enfría. E hoje nós podemos notar isso, Y hoy podemos notar eso, que não existe mais amor. que no existe más amor, Quase existe pouco amor. porque existe muy poco. Mesmo se nós reparamos nas redes sociais, Aun cuando nosotros vimos nas redes vemos sociais, en las redes sociales alguém está morrendo, que alguien está muriendo, mas alguém prefere filmar para colocar no Facebook ou no YouTube para ter views do que salvar a pessoa. alaba. El ser humano prefiere firmarlo o hacer un video para presentarlo en vez de salvar la vida de la persona. E onde está o amor? ¿Dónde está el amor? Por que Jesus demora a voltar? ¿Por qué que Jesús se tarda en venir? Por que Jesus até agora ainda não voltou? ¿Por qué que hasta ahora Jesús no ha venido? Vamos ler no livro de 2 Pedro, Vamos a ver el libro de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 a 10. segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 10. 8 al 10. Dice, A irmã pode proceder a leitura. amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 10 dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en que ella hay serán quemadas. Amém. Então aqui diz, mas amados irmãos, não ignorem uma coisa.
el apóstol Pedro le habla a los hermanos de que no, había algo que no tenían que ignorar. Que dia para o Senhor é como 1000 anos. Y es que para el Señor un día es como 1000 años. E 1000 anos é como dia. Más 1000 años es como un día. O Senhor não tardará a sua promessa. Y es que el Señor no tarda, Él no retarda su promesa. Ainda que alguns a tenham por tardia, Muchos tenían este regreso tardío, mas Ele é longânimo para convosco. pero Él es, Longânimo para convosco. Tem um coração longo para vós. Él tiene longanimidad para con nosotros. Ele é paciente para Él es convosco. paciente para con nosotros. Não querendo que alguns se percam Y no quiere que ninguno se pierda, e que todos venham a arrepender-se. más que todos lleguen al arrepentimiento. Dos motivos que Jesus ainda não voltou, Uno de los motivos por el cual Jesús no vino Ele quer que você se arrependa. es porque quiere que tú te arrepientas. Ele não quer que você perca. Porque no quiere que tú te pierdas. Ele quer que você receba a vida eterna. Él quiere que tú recibas la vida eterna. Ele quer que você entre nesta porta Él quiere que tú pases la puerta e que não fique ao lado de fora. para que no te quedes afuera. Mas infelizmente, Pero tristemente, nós abusamos com a paciência de Deus. nosotros abusamos de la paciencia de Dios. Como Deus ele é longânimo, Como Dios es paciente como Ele tem um coração paciente, y como tiene un corazón paciente, então nós pensamos de fazer e de levar a nossa vida conforme nós queremos. nosotros tratamos de llevar nuestra vida conforme a nosotros queremos. Mas não esqueçamos uma coisa. Pero no olvidemos algo. Jesus ele é longânimo, Jesús es paciente. paciente, Mas essa paciência não durará para sempre. pero esa paciencia no durará para siempre, E Ele voltará. porque Él volverá. E a Bíblia diz que naquele dia Y la Biblia dice que en aquel día haverá alegria para os outros habrá alegría para los otros e a tristeza para os outros. y tristeza para algunos, Porque aquele dia muitos se lamentarão. porque aquel día muchos se lamentarán. Naquele dia En aquel día muitos chorarão, muchos llorarán, muitos lamentarão, muchos lamentarán, mas será tarde e má hora. pero será tarde. Segundo o mundo, Según el mundo, é que nunca é tarde demais. dice que nunca es tarde. E muitas vezes quando nós queremos encorajar alguém que está a passar nos momentos difíceis, Muchas veces queremos fortalecer a personas que están atravesando Muchas por veces. momentos difíciles. muitas vezes nós falamos que nunca é tarde. Y muchas veces le decimos, nunca es tarde. Mas há uma pessoa que diz que é tarde, Pero hay una persona que dice que es tarde, é Deus. y es Dios. Quando você fechar os seus olhos Cuando tú cierres los ojos e não estiver mais em vida, y no tengas más vida, se você não receber Jesus, si tú no has recibido a Jesús, será tarde demais. será demasiado tarde. Quando você descer na sepultura, Cuando tú estés en la sepultura, será tarde demais. será demasiado tarde. Mas Deus disse o seguinte: Y Dios dice lo siguiente, venha, ven, e Ele está te convidando. que yo te estoy invitando. Para terminarmos, Para que terminemos, vamos ler o livro de 2 Coríntios, vamos a leer el libro en la segunda carta a los Corintios. 2 Coríntios, Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, no versículo 1 a 2. capítulo 6, versículo 1 a 2. del 1 al 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, del versículo 1 y 2. Yeah. 2 o 12. 2. 2. Ok. Dice la palabra del Señor. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Aleluya. E ele disse: e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Amén. Él dice que nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque ele disse: ouvite em tempo aceitável Porque Él te ha oído en tiempo aceptable e socorrite no tempo da salvação. y te ha socorrido en el tiempo de la E salvación. eis aqui agora o tempo aceitável. Y este es el tiempo aceptable. E eis agora o dia da salvação. Y este es el día de la salvación. Hoje é o dia da salvação. Hoy es el día de salvación. O dia da manhã não pertence a nós. El día de mañana no pertenece a nosotros. O dia de manhã nós não sabemos o que poderá acontecer. Nosotros no sabemos qué acontecerá mañana. Mas hoje é o dia da salvação. Pero hoy es el día de salvación. Não deixa que seja tarde demais. No espere que sea demasiado tarde. Quando eu fui para Angola,
Cuando yo fui a Angola, Antes de viajar, eu fui comprar o bilhete. antes de yo viajar, cuando fui a comprar el ticket, E essa pessoa que me comprou o bilhete, esa persona que me vendió el billete uma pessoa muito simpática, era una persona muy e simpática nós começamos a conversar. y comenzamos a conversar. E eu disse que eu estou indo visitar a minha mãe, Yo le comenté que yo estaba yendo a visitar a mi madre, que há muito tempo, há 8 anos que nunca mais nos encontramos. que hacía ya 8 años que no la veía. E ele começou a me encorajar, Y él empezó a animarme, dizendo que Manuel, eu te encorajo que você vai para Angola. diciéndote, Manuel, yo te recomiendo que sí, que vayas a Angola. Vai encontrar com a tua mãe. Ve a encontrar a tu madre. Vai abraçar a tua mãe. Ve, abraza a tu madre. Na vida não se sabe. Porque en la vida no se sabe. Talvez quando você for será a última vez. Quizás cuando tú la veas será la última vez. Vai abraçar a mãe. Ve, abraza a tu madre. Porque enquanto a mãe estiver em vida, Porque mientras la madre tenga é vida, o momento de manifestar-lhe o nosso amor. es el momento de manifestarle nuestro amor. E eu disse a esse irmão, Y yo le dije a ese é a hermano, razão pela qual eu estou indo para Angola, es la razón por la cual estoy yendo a Angola, visitar a minha mãe. para visitar y abrazar a mi E ele madre. disse, você vai. Y él me dijo, ve, Quando você voltar, cuando tú vuelvas, e você me conta como que foi a viagem, tú me cuentas cómo será el viaje, cómo e, fue el viaje, e vamos tomar um café. y vamos a tomar un E café. eu disse, ok, está bom. Y yo le dije, está bien. Mas ele me disse o seguinte, Pero él me dijo lo siguiente, quando faltar uma semana, cuando falte una semana, você me chama para que eu possa te fazer o check-in através do online. tú me llamas para yo poder hacerte el check-in a través trámite online. E eu disse, está tudo bem. Y le dije que estaba E bien, eu farei. y yo lo haré. E quando faltava uma semana, Mas cuando faltaba una semana, eu chamei pelo telefone, yo llamé por teléfono alguém atendeu o telefone. y la persona que atendió el teléfono E eu pensei que fosse ele. pensaba que era él. E eu lhe chamei pelo seu nome e eu disse, como é tudo bem? Y le pregunté, hola, ¿está todo bien? E a pessoa que respondeu no Y telefone la persona que respondió el teléfono disse que não sou eu. y me dijo, no soy, E que eu, no era él. e eu disse, por favor, passa-me o fulano. Y yo le pedí, por favor, comunícame con él. E ele me respondeu o seguinte, Y ella me respondió lo siguiente, ontem foi o seu enterro. él está en el cementerio. Ontem nós fomos lhe enterrar. Ayer lo fuimos a enterrar. E eu disse, mas não é possível. Y yo me dije, no, no es E eu posible. disse, mas ele adoeceu. Eu perguntei, mas ele adoeceu? Yo le pregunté qué sucedió. Disseram, não, ele não adoeceu. Não adoeceu, não ficou doente. Ah, el que se estaba enfermo y él me dijeron que no estaba enfermo. Ele somente dormiu e já não acordou mais. Él solamente durmió y no despertó más. E se ele tivera recebido Jesus como Senhor e Salvador, Y si él hubiera recibido a Jesús como Señor y Salvador, glória a Deus, ele está no paraíso. gloria a Dios, él está en el paraíso. Dia nos encontraremos. Y un día nos encontraremos. Mas se ele não tivera recebido Jesus como Senhor e Salvador, Mas si él no recibió a Jesús como Señor y Salvador, será tarde demais. sería tarde de más. Mas nós tínhamos nos combinados. Pero nosotros nos hemos combinado. Nós iríamos encontrar Nos vamos a para encontrar. tomarmos um café. Ya nosotros habíamos acordado que no íbamos a tomar un café, Mas já não nos encontramos. pero ya no nos encontraremos. Pois enquanto nós tivermos a vida, En cuanto nosotros estemos en vida, enquanto nós temos a oportunidade, mientras tengamos la oportunidad, esse é o momento de receber Jesus como Senhor e Salvador. es el momento de recibir a Jesús como Señor y Esse é o Salvador. momento de preparar as nossas vidas. Y es el momento de preparar nuestras vidas. Esse é o momento de perdoar os nossos irmãos que nos fizeram mal. Es el momento de perdonar a nuestros hermanos que nos Esse han é o hecho mal. momento de procurar a paz com todos. Y es el momento de procurar la paz con todos. Vós que sois empregados. Ustedes que son Empregados. empleados, Uhum. ustedes que son empleados, Procurei a paz com os vossos chefes. procuren la paz con sus jefes. E vós também, chefes, Y ustedes jefes, procurei a paz com os vossos empregados. procuren la paz con sus empleados. Vós, maridos, Ustedes los maridos, procurem a paz com as vossas mulheres. procuren la paz con sus esposas. E vocês também, Mas esposas, ustedes, esposas, procurem a paz com os vossos maridos. busquen la paz con su marido. Filhos, procurem a paz com os vossos parentes. Que los hijos procuren la paz con sus padres. Vocês também, os pais, procurem a paz com os vossos filhos. Mas que los padres también procuren buscar la paz con sus hijos. E a santificação, Y la santificación, sem qual sin la cual ninguém verá Deus. nadie verá al Señor. Jesus está voltando. El Señor está regresando. Se hoje você escutar a sua voz, Si tú hoy escuchas tu voz, não endureçai o teu coração. no endurezcas tu corazón. Que Deus os abençoe rica e Que el poderosamente. Señor les bendiga rica y Que poderosamente. Deus também abençoe a todos nós que estão nos seguindo no Facebook. Y que el Señor bendiga la vida de todos los hermanos que nos han seguido a través de Facebook. Não esquecendo No olvidando que essa porta que esa puerta que está aberta agora, que ahora está abierta, um dia vai se fechar. un día se cerrará.
Não espera que a porta se feche, No espere que la puerta se cierre depois você querer entrar. para después querer entrar. Enquanto você está recebendo o convite, Porque mientras estás recibiendo la invitación, enquanto você está sendo convidado para entrar, mientras estás siendo invitado a entrar, esse é o momento de entregar a tua vida em Jesus. es el momento de entregar tu vida a Jesús. Entrega a tua vida em Jesus. Entrega tu vida a Cristo. Deus amou tanto o mundo de tal maneira Dios amó el mundo de tal manera e deu o seu Filho para que todos aqueles que nele crê que Dios entregó a su Hijo para que todos aquellos que en Él creen não pereça, no se pierdan, mas que tenha a vida eterna. mas que tengan la vida eterna. Isso significa dizer, Y eso significa a vida e a morte que la vida y la muerte estão nas tuas mãos. están en tus manos. Cabe a você escolher Es a ti a escoger o caminho da vida o el camino de la vida ou o caminho da morte. o el camino de la muerte. Aleluya. Dia, eu estava conversando com a minha mãe quando eu estava em Angola. Un día, conversando con mi madre en Angola, Ele começou a me contar uma história. ella comenzó a contarme una historia. Disse, houve um homem Me dice que hubo un hombre que estava profetizando as pessoas. que estaba profetizándole a las personas Ele falava tudo, y hablaba mucho, mas houve um homem, ele disse que eu vou terminar com a sua inteligência. pero hubo un hombre que dijo, yo voy a terminar con su inteligencia. Ele disse, vou pegar um passarinho, um filho Voy de a coger un passarinho, pajarito vou lhe meter na minha mão y lo voy a poner en mis manos. e eu vou lhe perguntar, Y le voy a preguntar, esse pássaro está vivo ou está morto? y le preguntaré, ¿este pájaro que tengo en las manos está vivo o está muerto? Se ele dizer que esse pássaro está vivo, Y si él dijere que el pájaro está vivo, eu vou apertar para morrer. yo lo voy a apretar para morir. Se dizer que ele está morto, Mas si dijere que está muerto, eu vou deixar ele para voar. yo le voy a abrir las manos para que el pájaro E vuele. ele foi até esse homem sábio. Y él fue ante el hombre sabio Lhe perguntou, y le preguntó, esse pássaro ¿este pájaro está vivo ou está morto? está vivo o está muerto? E esse homem sábio respondeu, Y ese hombre sabio respondió, a vida e a morte do passarinho estão nas suas mãos. aleluya, santo. La vida y la muerte de ese pájaro están en tus manos. E a vida e a morte da tua vida está nas tuas mãos. Así como la vida y la muerte de tu vida está en tus manos. Escolhe o caminho da vida. Escoge el camino de la vida. Recebe Jesus como Senhor e Salvador. Recibe a Jesús como Señor y Salvador. Ele te ama. Él te ama Ele quer perdoar os teus pecados. y Él quiere perdonar tus pecados. Não veja a grandeza dos teus pecados. No vea la grandeza de tus pecados, O sangue de Cristo tem o poder porque la sangre de Cristo tiene el poder de apagar e também de anular todas as tuas ofensas. de quitar todos tus pecados. Não pensa que o pecado que eu cometi é grande demais. No pienses que el pecado que cometiste es demasiado grande. O sangue de Jesus tem poder. La sangre de Cristo tiene poder. Se tem alguém aqui Si hay alguien aquí que quer entregar sua vida a Jesus, que quisiera entregar su vida a Jesús, enquanto as portas estiverem abertas, porque las puertas ahora están abiertas, que possa vir aqui à frente, puede pasar adelante nós vamos orar por ele. y vamos a orar por él.